Olá. Existem muitas passagens bíblicas que falam sobre os anjos, de pessoas que tiveram encontro com anjos. Um exemplo disso é Ló. A Bíblia fala que dois anjos foram à casa de Ló, ali no tempo ali da destruição de Sodoma e Gomorra. Então fala que esses anjos feriram os homens que rodearam a casa de Ló. Então aqueles eram homens maus. Foi naquele tempo que Sodoma e Gomorra foram destruídos. Então a gente vê também Abraão também tem encontro com esses anjos. E Jacó também tem encontro com anjos. Isso está em Gênesis 32, verso 1. Quando fala que os anjos de Deus vieram ao encontro de Jacó. E quando Jacó viu os anjos de Deus, ele fala que é o exército do Senhor. Interessante que essas pessoas que têm encontro com anjos não assustam. Que para eles era normal ter esse encontro com anjos. Eles sabiam, tinham certeza da existência de anjos. Existe também caso no Novo Testamento, porque o anjo anunciou para Maria o nascimento de Jesus. Esse caso era o anjo Gabriel. Tem um relato de anjo que libertou Pedro da prisão. Então, mesmo no Novo Testamento, existe muito relato de anjos. Inclusive, o livro de Apocalipse, ele foi mostrado para João através de um anjo. Fala que o anjo notificou a João. Então, João escreveu o livro de Apocalipse. Ali no livro de Apocalipse também, ele fala que houve peleja no céu. Dragão e seus anjos pelejaram contra Miguel. E Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Então, Apocalipse, no capítulo 12, no verso 7, e no verso 9, fala que o dragão foi lançado para a terra. Dragão e os seus anjos. Então, aqui na terra existem os anjos maus, os anjos de Satanás, mas também existem os anjos de Deus. E esses anjos estão aqui para nos proteger. Inclusive, tem um episódio interessante, ali no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 17. Ali fala que Eliseu, ele teve um problema com os assírios, e os assírios queriam prender Eliseu. E o moço de Eliseu ele está com muito medo. Eliseu ele ora a Deus para que o seu moço tenha os olhos abertos. Então o moço de Eliseu consegue ver os anjos. Ele vê muitos anjos em volta de Eliseu. Então ele sabe agora que ele está sendo protegido pelos anjos. A gente vê que ali no tempo da Assíria, no tempo dessa batalha, ali em Samaria, os anjos feriram de cegueira o exército da Assíria. E a gente vê ali que Eliseu ele teve a vitória, proporcionada pelos anjos. Então até os anjos nos protegem. Então fala que existe o anjo da guarda. Isso é uma realidade, existe um anjo especialmente a proteger cada ser humano. Então, de qualquer forma, é certeza que os anjos existem. Nós não podemos ter encontro com esses anjos, não podemos ter comunicação direta com eles, foi devido à queda, porque quando o homem pecou contra Deus no jardim do Éden, houve uma ruptura entre Deus e o ser humano. Então isso só pôde ser solucionado por Jesus. Jesus veio para fazer essa intercessão entre nós e Deus, mas isso foi rompido. Então esse nosso contato com esse mundo paralelo, com esse mundo de Deus, ele foi rompido. E nós sabemos que nós podemos enxergar através da nossa mente. Nós enxergamos com nossos olhos através da nossa mente. Então, de uma certa forma, nós podemos dizer que nós fomos desprogramados, nossa mente foi desprogramada para ver os anjos. Isso é necessário também por causa do nosso livre-arbítrio, para que não houvesse o risco de uma interferência. Então, por isso, nós não podemos ver os anjos. Mas, em algumas circunstâncias, nós podemos ver. E uma pessoa que ora muito, que ele tem muita proximidade de Deus, ele tem mais possibilidade de ver os anjos. A gente vê isso acontecendo com Daniel. Daniel tem muito contato com os anjos, porque Daniel jejuma, ele ora muito a Deus. Então, esses são alguns motivos que nós não podemos ver os anjos.
Agora, mesmo nós não podemos ver os anjos, muitas vezes nós podemos sentir a sua influência. E muitas das vezes nós temos livramento de anjos, e às vezes nós nem percebemos. E tem pessoas que têm testemunho que eles tiveram esse contato com anjos. Existem muitos testemunhos assim. Talvez você tenha um encontro com um anjo, você tem um testemunho, deixa aí nos seus comentários. Comente também o que você acha disso. Qual a sua opinião, porque nós não podemos ver os anjos. Então faça seu comentário. Então, de qualquer forma, é importante nós saber da existência dos anjos, de saber que nós não estamos sozinhos, que muitos anjos de Deus estão nos protegendo. Infelizmente, existem os anjos maus também nessa terra. Porém, existem os anjos de Deus que nos protegem. Então, Deus, Ele envia os seus anjos para nos proteger. Inclusive, existe aquela passagem que fala que o anjo do Senhor estão ao redor daqueles que o temem. Então, os anjos do Senhor, eles protegem aqueles que temem a Deus e os livram.